aluna, olá aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje vai ser a aula de resolução de exercícios do conteúdo de calor e temperatura. Certo? Nós já falamos desta aula, definimos o que é calor, o que é temperatura, falamos aí dos exemplos de temperatura envolvendo aí os estados da matéria, ok? E das suas respectivas unidades, ok? Se você perdeu essa aula ou simplesmente quer revisar, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra, tá bom? Esse material e outros materiais de outros assuntos e também de outras disciplinas, né? Então é uma plataforma bem rica aí para que você consiga de fato aprender, né, com os professores que aqui estão, tá bom? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que define a forma correta, o que é temperatura, né? Então, é para definir na questão o que é temperatura, certo? Lembre-se da aula, né? Pedi que vocês fizessem as anotações. Então, vá lá nas suas anotações e vê o que é temperatura. Então, a letra A, né, afirma o seguinte: é a energia que se transmite de um corpo para o outro em virtude de uma diferença de temperatura, certo? Então, ele afirma na letra A que temperatura é uma energia que passa de um corpo para o outro, né, em virtude da diferença, né, de temperatura. Aí vamos ver as outras e aí para poder definir, né? A letra B: uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. Certo? Então ele está afirmando aqui que a temperatura é um fenômeno microscópico, certo? O que a gente consegue perceber é justamente o resultado dessa agitação molecular, e ele afirma, né, que as moléculas, quanto mais agitadas, menor a sua temperatura. Vamos ver as demais, né? A C diz o seguinte: simplesmente é energia térmica em trânsito. Certo? A letra D é uma forma de calor. Né? Então, ele está dizendo que temperatura é uma forma de calor. E a letra E é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Né? Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Okay? Então, nós temos aqui 5 afirmativas. Né? Então, você pode já fazer aí a sua resposta, né? Então, se você respondeu que a opção correta é a letra E, você acertou a questão, certo? De fato, temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas, né, que compõem um corpo ou um sistema, e quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior é a sua temperatura. Certo? Está corretíssimo. Lá na aula nós falamos justamente isso, que temperatura é uma grandeza física, né, que mede o grau de agitação das moléculas de um sistema. Certo? Então, quanto maior a agitação, maior a energia cinética, maior a frequência, maior é a temperatura. Certo? Quanto menor essa agitação, né, menor essa frequência de agitação, menor a energia cinética, menor é a temperatura. Ok? Definimos isso em aula. Ok? Agora vamos ver as outras. Por que a letra A, por exemplo, ela está incorreta? Ele diz que temperatura, ele começa falando que é a energia que transmite, né, que se transmite de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura. Não. Essa não é definição de temperatura. Primeiro que temperatura não é energia. Certo? Cuidado. Temperatura não é energia. Certo? O que nós definimos como energia é calor. E temperatura e calor são entidades, né? São grandezas diferentes. Calor e temperatura não são iguais, são diferentes. Viu? Cuidado aí. Calor e temperatura são diferentes. Tá bom? Então, na letra A ele está falando de calor e não de temperatura. Na letra B, é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Ok.
Até aí tudo bem. Aí ele continua. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. O erro está bem no final, certo? Uma palavrinha só. Ele afirma que é menor. Está errado. Não é menor. É maior, como afirma a letra E. A opção é. O erro da questão está aí. Ele diz que é menor, mas não é menor. É maior. Quanto mais agitadas, maior é a sua temperatura. Quanto menos agitadas, menor será a sua temperatura. Certo? Então nós poderíamos substituir tanto no início, que ele fala que é mais agitadas, poderíamos colocar menos agitadas, aí estaria correto, ou fazer a substituição da palavra menor por maior, né, no complemento da alternativa. Certo? Então, por causa de uma palavrinha, a nossa questão está incorreta, né? A letra B, a opção B está incorreta. Você tem que ficar atento nisso. Muita atenção nisso. Na prova do Enem, lá vocês vão encontrar opções afirmativas em que relativamente, né, são muito parecidas. Muitas das vezes diferenciadas apenas por uma palavra. E esta palavra, certo, ela vai dar um sentido totalmente diferente para aquilo que é afirmado. Ok? Então tem que ter cuidado na hora da leitura, fazer a leitura com todo cuidado, com toda a calma, que é justamente para não se confundir. É uma prova muito longa, né? Uma prova muito extensa, bastante leitura, pode se tornar muito cansativo e por conta disso você pode passar por cima dessas palavrinhas aí que são palavras-chave para saber se a opção está correta ou não. Ok? Muito cuidado. A letra C, energia térmica em trânsito. Energia térmica em trânsito também é um conceito, né, que é atribuído a calor. Então a letra A e a letra C estão falando a mesma coisa, uma complementa a outra. Estão falando de calor. E a letra D é uma forma de calor. Não. Temperatura é uma coisa, calor é outra. Tá certo? As formas de calor nós vamos falar um pouco mais lá para frente. Certo? Calor sensível, calor latente. Ok? Então, essas são as formas de calor que nós vamos falar. Mas não são temperaturas. Tem uma relação. Elas se relacionam. Temperatura e calor se relacionam. Mas são diferentes. Ok? Então a resposta da primeira é a letra E. Viu como é fácil? Basta prestar atenção naquilo que está lendo. Logicamente que tem que ter o conhecimento, né, de temperatura e calor. Ter uma atenção no que está lendo, que você vai conseguir aí responder a questão sem problema algum. Vamos para a segunda então, né? A segunda questão diz o seguinte: ó, assinale a alternativa que define corretamente calor. Viu? A primeira era a temperatura, agora nós vamos definir calor. Letra A. Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. Letra B. É uma forma de energia contida, né, dos sistemas. Letra C. É uma energia de trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Né? A letra D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. E a letra E. É uma forma de energia em trânsito, né, do corpo frio para o corpo mais quente. Certo? Bom, então nós temos aí, né, 5 afirmativas sobre o que é calor, o que vem ser calor. Então, se você, de fato, né, leu a questão, assistiu a aula, fez a sua pesquisa, com certeza você assinalou a opção C. Certo? Calor é uma energia de trânsito, uma energia em trânsito, né, que vai fluir espontaneamente, logicamente, de um sistema para o outro. Isso devido à diferença de temperatura entre eles, certo? O calor ele vai fluir do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura, de forma espontânea, certo? Forma espontânea, de maior para o de menor. Qual é o intuito disso? Para que eles acabem se equilibrando, né? Ou seja, chegue ao que nós chamamos de equilíbrio térmico. A vibração desses corpos se torne aí iguais. Certo? Então, esse é o intuito
dessa energia que nasce, né, que emana aí dessa diferença de temperatura, ok? Então a opção correta é a letra C. É fácil, né? Agora vamos saber das outras. A letra A, por exemplo, trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema, certo? Calor e temperatura não são a mesma coisa, são diferentes, mas não quer dizer que uma seja o contrário da outra, certo? Temperatura é grau de agitação das moléculas e calor é energia térmica em trânsito, certo? Não quer dizer que um seja o contrário do outro, tá ok? E nem que um complemente o outro, tá ok? E nem que um seja a forma, não é, de se explicar, que seja a mesma coisa, mas uma forma diferente de se explicar. Então, quando ele diz que trata-se de um sinônimo de temperatura, ele está dizendo que é igual à temperatura. Não. Calor e temperatura não são iguais, certo? E muito menos são um contrário ao outro. Simplesmente são aí grandezas diferentes. Letra B. É uma forma de energia contida nos sistemas, certo? Primeiro que o calor ele não é contido, ele nasce da diferença de temperatura, tá certo? O calor é uma energia, por isso que a gente chama, por isso que a gente diz, né? A física fala que é uma energia de trânsito, certo? Porque ela nasce aí sendo transportada de um corpo para o outro. Não quer dizer que um corpo tem energia, essa energia que é o calor, e vai doar para o outro. Não. É uma energia que nasce da diferença de temperatura, certo? Essa energia ela nasce da diferença. Não é contida. O corpo ele não contém calor, certo? Simplesmente essa energia ela nasce ali no trânsito entre esses corpos. Okay? Então, quando fala que é uma energia contida, está incorreta, certo? Ela não é contida, ela nasce do trânsito. Letra D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. A letra D e a letra B, certo? Estão falando basicamente a mesma coisa. A diferença da letra D é que ele traz ali o complemento que fala que são dos corpos quentes, certo? Realmente, o calor ele emana do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? Realmente isso acontece. Ele emana do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas, novamente repetindo, não quer dizer que ele esteja contida ou armazenada no corpo mais quente, certo? Ele simplesmente nasce por conta da diferença. Não é que o corpo mais quente ele tenha calor, certo? Calor absorvido ali. Se tiver num sistema apenas um corpo, apenas um sistema, certo? E esse sistema ele for superaquecido, nós não temos ali o nascimento do calor, porque ele não tem para quem, não não tem um gradiente de temperatura. Ou se nós estamos num sistema em que todos os sistemas, todos os corpos envolvidos nesse sistema, por exemplo, estão à mesma temperatura. Dali não nasce o calor, certo? Então o calor não é algo que é contido, que é absorvido, certo? Ele simplesmente nasce desse gradiente. Letra E é uma forma de energia em trânsito, certo? É uma forma de energia em trânsito. Aí o complemento, do corpo frio para o corpo mais quente. Não. O calor é uma energia térmica em trânsito que flui do mais quente para o mais frio. Não esqueçam disso. Flui do mais quente para o mais frio. Certo? Esse que é o caminho correto. Certinho? Uma outra coisa que nós vamos ter que falar aqui, que não foi dito na aula, é justamente sobre o corpo quente e o corpo frio. Certo? O que nós conhecemos aí quanto corpo quente e corpo frio, ou ambiente quente e ambiente frio, é justamente por conta da diferença de temperatura, certo? Um corpo, por exemplo, que está a 20 graus Celsius e um outro que está a 19 graus Celsius, uma diferença de 1 grau, nós consideramos esse corpo de 20 um corpo quente e o de 19 um corpo frio, certo? Então, quando nós falamos corpo quente é porque tem a temperatura maior, o corpo frio porque tem a temperatura menor, certo? Ou, por exemplo, um corpo que esteja a -5 e outro que esteja a -4.
A -5 é o corpo quente e a -4 é o corpo frio. Certo? Mesmo a gente trabalhando com temperaturas muito baixas, mas nós temos essa diferença. Então nós consideramos o corpo quente aquele que tem temperatura maior, né? E o corpo frio aquele que tem temperatura menor. Né? No caso do menos é o contrário, né? Eu até falei errado aqui. O -4 é o corpo mais quente e o -5 é o corpo, né, frio. Tá, ok? É o contrário do que eu falei anteriormente. Então vamos para questão 3. Né? Diz o seguinte: tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água. Certo? Um aluminizado, né, que nós vamos chamar de A, e o outro é um corpo negro, certo? Vou chamar de N, certo? Que fica aí exposto, né, ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas, né, iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Então os corpos, o corpo A e o corpo N, estão expostos aí ao sol. Okay? O corpo A ele é um corpo aluminizado e o corpo B, né, o corpo N, é um corpo negro. Então, o que é que vai acontecer? Né? Inicialmente estão aí em mesma temperatura e são expostos ao sol. Letra A. Ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual deles a temperatura é maior. Né? Letra B. As temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. Né? Letra C. Após 1 hora, a temperatura de N é maior do que a temperatura de A. Né? Letra D. De início, a temperatura de A decresce, né, devido à reflexão, e a de N aumenta. E letra E. As temperaturas de N, né, e de A decrescem, isso devido à evaporação, e depois crescem. Né? Então vamos ver qual a opção correta. A opção correta é a letra C. Certo? Após 1 hora, a temperatura de N é maior do que a de A. Muito simples. Certo? Muito simples. Toda a radiação solar ela chega através de ondas. Ok? E nós temos um corpo que é aluminizado e um corpo que é um corpo negro. Quando a gente fala o corpo negro, é um corpo de fato de cor preta, né, preto fosco, é que nós chamamos de corpo negro. O que acontece, né, vamos imaginar esse sistema desta forma. O que acontece no corpo aluminizado? Okay? O corpo aluminizado ele vai refletir boa parte desses raios solares. Certo? Vai fazer o processo da reflexão. O corpo negro não, vai fazer o processo da absorção. Certo? Ou da absorção. Ele vai absorver toda essa energia. Então o corpo aluminizado ele vai refletir e o corpo negro ele vai absorver. Certo? Vai absorver a energia. Com isso, o que, que vai acontecer? O corpo negro ele vai se aquecer mais do que o corpo aluminizado, que vai refletir mais. Ok? Então o corpo negro, ele vai se aquecer porque ele vai absorver essa energia, e o corpo aluminizado ele vai refletir. Se ele vai refletir, então ele acaba não se aquecendo tanto quanto o outro. Aquela história, né, que fala-se comumente, né, que utilizar roupas pretas, né, que o carro preto, que o corpo preto, né, da coloração preta, ele se aquece mais, isso é verdade. Certo? Justamente por conta desse processo aí que nós já conhecemos. Por exemplo, o asfalto. O asfalto, por que ele é da cor preta? É justamente para que não haja reflexão. Você já imaginou no trânsito, né, próximo ao meio-dia, uma radiação solar muito grande, e o asfalto branco, por exemplo? O que vai acontecer? A luz do sol bate e vai ser refletido para os olhos dos motoristas. Certo? Então ficaria ali muito complicado para se dirigir. Então o asfalto é pintado de preto justamente por isso, para que quando essa luz ela bata ali no asfalto, ela não seja refletida. E isso não atrapalhe o motorista quando estiver dirigindo. Não por essa radiação. Tá ok? Bom,
Então a letra C é a correta e fica as demais para que vocês possam fazer análise aí por que não estão corretas, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima.